Estamos aqui na última atividade do Cinemando, dessa quarta edição da BIS. Finalizar, né, com chave de ouro aqui essa palestra Pensando o Som no Roteiro com a Iana. Queria muito te agradecer, Ana, pela presença, pela disponibilidade. Essa roteirista muito talentosa, a gente te admira muito, é muito bom estar aqui com você. Obrigada pela presença de todos. E é isso, assim, tem muito o que dizer, agora é contigo. Tem que ficar segurando o microfone. Vai! Tá. Vamos testar a minha coordenação, então, porque eu falo com as mãos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de ser chamada para esse evento específico. Eu não podia, eu estou no meio de dois eventos de roteiro, mas eu falei, não, tenho que dar um jeito. Cheguei para a última atividade, estou meio triste por isso, mas porque é um tema que me apaixona muito, assim, o tema do som no roteiro. Acho que se não fosse por esse tema eu não teria nem feito mestrado. Eu acho que tudo é uma consequência de ter tido uma formação que despertou minha curiosidade como roteirista, de pensar para além da imagem, né? E então eu falei, nossa, é tão difícil ter uma coisa que encaixe tanto, né? Vou lá. Não sou da área de música nem de som, sou formada em cinema, mas me especializei em roteiro. Então, eu não tecnicamente, eu não sei nem ler uma partitura, nem falar do mais técnico que tem a ver com som. Mas vou falar desse lugar, então, da roteirista que se interessou muito por se expressar também a partir do som. E aí eu fui pesquisar. Eu acho que ser pesquisadora, professora, é uma consequência da roteirista curiosa, que ainda é a minha atividade principal, assim, né? Então, por isso que eu fui fazer essa pesquisa. Eu estudei cinema numa escola que tem uma formação em som muito forte, que é a Escola de Cinema de Cuba. E lá eu tive alguns professores de som que me provocaram desde o primeiro ano, que no primeiro ano a gente estuda tudo, né? E eu achei que eu fosse ter muita dificuldade com o som, justamente porque era esse lugar, tive mesmo, a parte mais técnica, mas logo no primeiro ano a gente fez um exercício que era contar uma história, expressar uma história só a partir de sons, que era fazer um sonodrama, que eles chamavam. E a partir daí, e depois conversando muito com o Jerônimo Labrada, que é o chefe da cátedra de som, que tem textos publicados sobre som, tem muita experiência como técnico de som, e filosofia do som e tal. Ele tem um livro que chama O Sentido do Som, El Sentido del Sonido, que não foi traduzido para o português, se eu não me engano, mas comecei a ler e tal. Eu falei, nossa, a gente tem muito a ver com som e a gente só pensa em imagem. E aí começou a ir desse estímulo na minha formação mesmo, e aí eu fui entrando em contato com outras pessoas que também tinham pensamentos sobre o som como ponto de partida, um dos pontos de partida para a gente se expressar, para a gente contar uma história. Muito importante também o Eliseu Altunaga, que é um escritor e roteirista cubano também, que foi meu professor, que também junta muito a música, as estruturas musicais com as estruturas narrativas, e traz o pensamento estrutural da música e relaciona de forma abstrata, obviamente, com as estruturas clássicas, né? Ele pensa... tem uma aula linda que ele dá como professor de música sobre a sonata, relacionando com a estrutura clássica, para a gente pensar um pouco, saindo um pouco do Aristóteles, né? Ainda que seja, que dê para fazer comparações. Então, meus estímulos estão aí. Depois, claro, Lucrécia Martel, que também tem todo um pensamento político e narrativo que
sei lá, acho que quem está aqui nesse festival não preciso apresentar, né, que vocês devem conhecer, e se não, é só buscar. Ela é uma cineasta muito interessante que pensa muito sobre o ofício dela e fala muito, tem muitas palestras no YouTube, enfim, não vou tentar resumir aqui, mas que também, enfim, foram vários estímulos em diferentes momentos da minha formação e depois da minha vida de roteirista, que me fizeram tentar procurar, e aí, como que eu escrevo o som, né? Porque essa curiosidade veio junto com uma dificuldade absoluta de escrever roteiro. Já é difícil, né? Porque as palavras não são nem imagens nem sons, são convenções, conceitos, e o roteiro não é o filme, né? O roteiro são palavras no papel e o filme é outra matéria, né? Então, mas se já de escrever a imagem, que é o mais o que mais ficam falando pra gente fazer, pra gente escrever o roteiro, já é difícil, pensar o som. Eu não tinha muito, não achei bibliografia sobre isso, porque não está nos manuais de roteiro, que são muito limitados, né, no sentido de pensar o som. Basicamente, os manuais de roteiro, aí, né, já indo para a minha pesquisa, eu nunca tinha me debruçado sobre os manuais de roteiro pela própria característica da formação que eu tive, que não é manualística, ainda bem, né? Era algum trecho de um, trecho de outro, sabia lá que existia Sigifio de Maqui, e aí, mas eu nunca tinha me debruçado para estudar o que os manuais de roteiro diziam, né? E aí o meu orientador, quando eu fui fazer o mestrado, ele falou: por que você não começa, que foi o Eduardo Santos Mendes, que eu tive a sorte de ter um orientador da área de som mesmo, né, quando eu fui fazer o mestrado, por que você não vai olhar nos manuais, né, para ver o que eles trazem? E é muito sintomático. Eu olhei os manuais principais, assim, né, tudo pensando em Ocidente, né, mas os manuais, principais manuais europeus e dos Estados Unidos, e algumas coisas, os manuais mais complicados no Brasil e mais lidos, porque eles acabam pautando muito a forma como a gente escreve e a forma como a gente recebe os filmes, né? E além de sugerir, eles sistematizam, né? Como que deveria ser um roteiro, com muitas aspas. E aí nos manuais eu encontrei, eu não encontrei, né, o som. Os manuais de roteiro tem, o único som que tem nos manuais de roteiro é o diálogo, mas o diálogo pensado como ação e não como som, né? Esquecem que o diálogo é som e pegam o diálogo como ação e falam que muito diálogo é ruim. Estou resumindo muito, sendo um pouco exagerada, mas porque a gente tem que contar com as imagens. Então, obviamente, a gente sabe que a palavra ela tem um poder muito forte e ela acaba dando sentido para a imagem, né? Então, se tem muita palavra, seja escrita na tela, seja falada, ela vai exercer um poder sobre tudo que vem junto, ou depois, ou antes. Mas tem nas aulas também, né? Não abuse do diálogo, porque tem que contar com as imagens. Mas ninguém fala de som nunca. Às vezes fazem algumas metáforas com a música. E tem manuais que até falam: olha, nem mexe nisso, porque isso aqui tem especialistas que fazem depois, né? Então é sempre algo que vem depois, o som, para essa literatura hegemônica sobre o roteiro, né? E, claro, está justificado, por um lado, isso do evite o diálogo, porque, e busca outras formas de expressar, justamente para... eu acho que isso depende do meio que você está usando, né? Claro que por que a televisão tem mais diálogo, né? Porque a gente não está ali prestando atenção o tempo todo, ela é um substituto do rádio um pouco, né? Mas, enfim, não estou querendo falar que queimem os manuais de roteiro, mas para minha pesquisa não serviu muito. Serviu para ter essa ideia, né? Ou a metáfora, tem uma que eu adoro, que é pensar o roteiro ou o argumento como uma partitura,
porque justamente, né, a partitura não são os instrumentos, não são os músicos, e o roteiro não é o filme, mas não saía muito daí. Então eu falei, eu preciso fazer uma pesquisa mais prática, porque eu sei, eu já vi roteiros, já vi filmes que têm um som muito expressivo e argumental, desde o Fritz Lang a gente vê exemplos de sons que... eu ouvi exemplos de sons que se a gente tira, o filme perde o sentido, né? Mas não são tantos, né? O próprio Jerônimo fala que tem muitos filmes que se a gente assistir só com a legenda, com o som bem baixinho ou sem som, a gente consegue entender tudo. Isso é a maioria dos filmes, né? E bom, e não é só o Jerônimo que fala, Eisenstein falava que o som chegou só para atrapalhar, porque o filme é a arte da montagem, mas o fato é que, vou tentar não ser muito acadêmica e falar mais da parte divertida, que são os roteiros e os filmes, e botar um trechinho daqui a pouco. Mas é interessante ler o manifesto dos russos na época que surgiu o som, porque Eisenstein, Puldovkin e tal, eles falavam, estavam muito bravos com o advento do som, e eles tinham muita razão, porque o som ainda, até hoje, não foi aproveitado daquele jeito, como contraponto. É muito raro, né? Não é que não foi, mas é raro que ele entre nessa lógica dessa arte da montagem como eles queriam. E a forma do roteiro é exatamente a mesma, essa forma que a gente conhece tradicional e que a gente tem que escrever para os editais e para as produtoras e tal, é aquele cabeçalho com as ações, os diálogos daquele jeito. Essa forma existe desde que existe o som no cinema, e não mudou quase nada, né? E ela, obviamente, ela é muito útil, e ela permite que várias pessoas dialoguem e façam um filme a partir desse modelo, né? Mas a minha primeira pergunta foi, será que é essa forma, como a gente escreve, que não permite que a gente escreva, tem espaço para escrever sugestões e que tragam som pro roteiro, né? Eu não cheguei a muitas conclusões com o meu mestrado, tá? Ainda bem que não era doutorado, mas eu cheguei, eu cheguei a algumas conclusões sobre como a gente pode pensar mais o som para escrever um roteiro, e acabei chegando a uma conclusão paralela sobre se essa forma como a gente escreve o roteiro é a melhor forma para todos os tipos de filme, né? Porque eu acho que é bom, senão não teria trabalho até, mas é bom escrever, né? Mas isso me fez ampliar que eu acho que roteiro é tudo que a gente escreve antes de gravar um filme, mas não necessariamente nessa forma, né? E aí eu fui olhar roteiros, eu fiz um caminho contrário, assim, eu tinha alguns filmes que eu entendia que tinha um som expressivo, argumental, não só bem feito, né, não só tecnicamente perfeito, né, aquele som que a gente ouve mais que o personagem, até não estou falando disso, estou falando de som tipo o assobiozinho do Fritz Lang no Vampiro de... eu não sei como é em português, Emil Vampiro? O Vampiro de Düsseldorf, enfim, o filme do Fritz Lang que vocês devem ter visto, que só descobrem, spoiler dos anos 20, vale, que só descobrem o assassino por causa do assobiozinho dele, né? Esse tipo de som, que se você tira, você não entende nada, ou o filme perde o sentido, é o que eu chamo de som argumental. Mas não só ele, né? A gente pode também dar espaço para outros tipos de som que sejam, que ambientem, que... Bom, aí eu peguei alguns filmes e fui atrás dos roteiros. De alguns filmes eu consegui os roteiros, de outros não. E fui olhar para esses roteiros para ver se tinha alguma coisa na forma que me indicasse, assim se escreve, ingênua, né? Assim se escreve bem o som, né? E eu acabei encontrando e fazendo uma classificação que eu não vou entrar em detalhes agora, mas uma classificação de roteiros mais padrão, onde entra, por exemplo, Amor, do Haneke, é um filme que tem um som muito expressivo, que a gente, não sei se vocês viram, mas tem momentos que é o som que protagoniza, né?
Então é um som argumental, expressivo, que está desde o roteiro, está sugerido desde o roteiro, mas está escrito naquela forma muito tradicional e padronizada, né? Então tem esses tipos. Achei também roteiros mais técnicos. Eu vou colocar até o exemplo que eu vou colocar, o roteiro é escrito de uma forma muito técnica, que qualquer professor de roteiro fala que não é assim que escreve, não faça isso, e é ruim de ler mesmo, quando a gente põe enquadramento, tipo de movimentos de câmera e tal. Mas, por exemplo, um filme que é super expressivo sonoramente e que o som está trabalhado em contraponto, que é o Bandido da Luz Vermelha, que pelo menos acho que vocês já ouviram falar. É um filme que, primeiro, desde o meu preconceito, eu achava que era um filme que nem tinha roteiro, cinema marginal, os caras iam lá e faziam e tal, porque é um filme tão vivo, né? Então, mas sim, né, quando eu fui ver o roteiro do Bandido da Luz Vermelha, que está publicado, é muito interessante, porque é um roteiro que nunca o roteiro é o filme, mas ele tem muitas diferenças com relação a como ficou o filme, mas ele já sugere ritmicamente, contrapontisticamente, sugere muito o que o Bandido da Luz Vermelha que a gente conhece, mas com muitas informações técnicas sobre... é uma escrita muito técnica, né? Os irmãos Coen também, né, que são dois cineastas que eu vou pôr um trechinho do Barton Fink, porque o protagonista é um roteirista e porque dá para falar de várias coisas ao mesmo tempo, que o tempo é curto. Também tem essa escrita mais técnica, né? Tem autores que têm uma escrita mais literária, poética, que também falam que é pra gente não escrever, né, com muitos adjetivos, muito... sei lá, o Jerimunho, que é um filme brasileiro, o próprio Pântano, da Lucrécia Martel, escreve de uma forma que não é a forma padrão, mesmo a organização dos diálogos não é naquele jeitinho ali, o encabeçado das cenas é diferente, e tem muita, o que eu chamo de licenças poéticas, né, e se aproximam mais de uma literatura que também ajudam a sugerir ambientes sonoros, ritmos e tal. Então, apesar de eu não ter achado essa é a forma com a qual se escreve um roteiro com um som expressivo, isso me ajudou a entender que sim, de diferentes formas a gente pode sugerir desde o roteiro como vai ser, do mesmo jeito que a gente faz com as imagens, ou de um jeito parecido, a gente pode descrever os sons. E não colocar detalhes, de manhã os passarinhos estão cantando e ficar enchendo de coisas que a gente não precisa fazer tudo, né? A gente pode sugerir, e às vezes é só uma questão de dar espaço para o som existir, é só uma questão de escrever de tal forma aqui nas etapas seguintes, algo que está sugerido possa se sofisticar, crescer, ganhar potência, mas é muito difícil que um som argumental seja acrescentado na edição e na pós-produção. É quase impossível, né? No exemplo que a gente vai ver, eu vou conseguir concretizar mais essa ideia, mas... E aí, como roteirista, eu acho que vale a pena a gente... primeiro, estar mais atento ao som, né? Fazer esse exercício que eu fiz quando eu era estudante de cinema foi ótimo, né? De contar algo só com som, aí sem palavras, né? Era só sons que não fossem palavras. Às vezes fechar o olho e escutar o que está ao nosso redor já ajuda a gente pensar sonoramente, né? Nossas memórias podem ser muito sonoras, né? Pensar em como que um som pode ser um disparador de uma memória, pensar em que sons a gente presta atenção no espaço, e entender um pouco, sem a gente precisar ser especialista em som, entender um pouco quais são os recursos sonoros do audiovisual. Do mesmo jeito que é muito bom um roteirista ter noções de edição, de fotografia,
de produção também, né, de todas as outras áreas, é muito importante a gente ter noção de som, e é muito raro que isso esteja na formação das pessoas que escrevem para o audiovisual. Ou conversar com as pessoas, são dois mundos que não se encontram, né? Dessa linha de produção tradicional do cinema. É muito raro ter uma produção em que eu converse com a pessoa que vai fazer o desenho de som do filme, que vai fazer o som direto, que vai fazer qualquer parte do som, né? E às vezes é só uma questão de trazer o técnico de som para a leitura do roteiro. E isso também na pesquisa eu fui percebendo, né? Por exemplo, a Lucrécia Martel, ela muda muito, né, fotógrafo e tal, mas o técnico de som com quem ela trabalha, que é o Guido Berenblum, ela trabalha com ele em todos os filmes, e ela trabalha com ele desde o começo do processo. Como alguém que também aporta ferramentas narrativas para o relato, né? E expressivas e tal. Então não é uma questão de descrever tudo, mas dar espaço, lembrar coisas básicas, né? Que se eu tenho muito diálogo, eu não vou, mesmo que eu tenha muito diálogo, se eu tenho muito diálogo, mesmo que eu sugerir um monte de som para aquele momento que tem aquele diálogo, esse monte de som vai ficar em segundo plano, porque o ouvido humano presta atenção na voz humana, é o natural, então os outros sons vão ficar hierarquizados por essa voz, né? Então talvez, às vezes é a questão de descrever mais o espaço que vai ter como acrescentar sons a esse espaço, né? Não preciso... E não é descrever também reiterações do que a imagem já está contando, né? A porta abre, não precisa, né? Esse som que é o que os russos criticavam, né? Esqueci o primeiro nome dele, o Fanon, que é foi um teórico francês também do som, falava, acho que é Michel Fanon, falava da maior parte desse som, que é o som como certificado de presença da imagem, né? Esse som a gente não precisa escrever, que a pessoa anda e a gente ouve os passos dela, né? Isso já está embutido na imagem. Mas eu acho que só ter em mente a ideia de que o som pode ser um contraponto, um contraste, um complemento, todos esses cons que não são necessariamente o conflito, né? Que tudo que roteirista parece que só pensa em conflito e não pensa no resto, né? Nessa ideia mais estigmatizada do que tem que ser um roteiro. Então eu acho que dá para pensar o som nesse lugar também. E aí, para falar um pouco, misturando escrita, composição da dramaturgia mesmo de um relato e potencialidades do som, eu gostaria de colocar um exemplo, que é um dos filmes que eu estudei, que eu analisei no mestrado, que eu falei para vocês, que é o Barton Fink, dos irmãos Coen, que, para quem não viu, é um filme sobre eu vou pular o comecinho, então é sobre e vou pular todo o final, não vou dar spoiler, mas só para contextualizar, é um filme sobre um roteirista, um dramaturgo, na verdade, que está fazendo sucesso em Nova York com as peças de teatro dele. Ele é chamado para Hollywood para ser roteirista. Esse é o anedótico do filme, né? E ele está chegando para conversar com os produtores e para começar a escrever. Então eu vou colocar uns 15 minutos queria colocar mais, mas a gente não tem muito tempo. Depois, quem não viu, assiste. E para a gente ver e ouvir e pensar quais são os recursos sonoros presentes, para a gente conversar um pouco também. Não falei no começo, mas assim, se vocês quiserem né, não tem tanta gente assim, se vocês quiserem me interromper e fazer algum comentário a qualquer momento, é muito bem-vindo. Então a gente vai colocar esse trechinho para pensar em construção de espaço e de atmosfera, em construção de personagem, pensar nas vozes dos personagens também,
e pensar no que é argumental sonoramente nesse relato, né? Enfim, e também desfrutar um trecho de um filme, também não precisa ficar só pensando. Depois eu sistematizo algumas características que tem esse trecho e como eu vou falar um pouco sobre como os irmãos Coen escrevem esse roteiro. Mauro, pode. Não atrapalha. É uma pena, mas a gente não pode ver o filme inteiro, infelizmente. Mas com esse trecho já dá para ter uma boa ideia de quantas possibilidades sonoras a gente pode estabelecer desde o roteiro. E como eu li o roteiro, eu sei que a maioria está lá desde o roteiro ou de um jeito tão sugestivo que ao longo dos outros processos, isso é o lindo da gente escrever roteiro, que a gente não tem controle sobre tudo, esses sons vão se desenvolvendo e se potencializando. Mas é um roteiro, bom, que eu já falei que está escrito de uma forma muito técnica, ele está bem decupado já são basicamente os planos que os irmãos Coen descrevem. Eu acho que é fácil achar esse roteiro em inglês, mas... e aí tem vários elementos dramatúrgicos e de construção de personagem que eu queria chamar a atenção. O primeiro é justamente como os personagens podem se construir pela fala e pela voz sem que o mais importante seja exatamente o conteúdo do que eles estão dizendo. É impossível entender e captar tudo que esse produtor fala, porque ele é muito verborrágico, né? Mas o fato dele ser assim, isso caracteriza esse personagem, né? Uma característica da fala e da forma de falar, dá ritmo, estabelece contraste um contraste muito interessante com o Barton Fink, que mal consegue balbuciar algumas palavras que estão escritas. Os Coen escrevem já os titubeios da fala do Barton Fink, que estão sugeridos desde o roteiro, né? A gente tem roteiros que fazem mais isso. Se vocês pegarem o roteiro do Céu de Sueli, por exemplo, já tem a forma como os personagens falam já está sugerido. É super difícil fazer isso, porque é só o ator, a atriz que vão exatamente dar materialidade para essa voz, e às vezes um sotaque, às vezes o próprio titubeio mesmo, né? Uma gaguejada e tal. Muitas vezes a gente prefere escrever mais parecido com como a gente lê e numa norma mais da escrita, para que depois esse diálogo seja... Por isso que é bom fazer leitura com... Não precisa nem ser atores e atrizes, o ideal é fazer com atores e atrizes, mas fazer com outras pessoas, ou ler em voz alta. É um exercício para não ser tão injusta com os manuais de roteiro. Tem um manual que é curtinho, do Jean-Claude Carrière, e do Pascal Bonitzer, que é um dos primeiros manuais de roteiro, mas ele é um dos melhores, na minha opinião, porque ele fala muito desde um lugar da experiência, fala sobre a escrita invisível e tal, e ele fala, é bom fazer uma leitura pensando no som, depois que você já escreveu o roteiro, é bom fazer uma leitura em voz alta e pensando no som do roteiro, né? Apesar de não se debruçar sobre aspectos sonoros. Mas aí a gente tem esse personagem, então, que ele individualmente se apresenta por essa verborragia, e o Barton Fink em contraste com ele, que ele mal consegue falar, e o roteiro descreve os silêncios também, e as pausas, bota lá pausa, silêncio. Só essa palavra já ajuda tanto. A gente sabe que o silêncio absoluto não existe, muito menos nos filmes. Se a gente tirar todo o som, só se for para causar um estranhamento, né? Mas só de entender que há um silêncio entre os personagens, escrever isso no roteiro, dar esse espaço, dar essa pausa, depois tem na edição e na edição de som tem espaço para enriquecer isso com som e para o som poder ter importância, né? E se a gente fosse continuar vendo o filme, logo depois esse vizinho vai entrar no quarto do Barton Fink, mesmo sem ser convidado, vai querer conversar com ele, e o Barton Fink vai assumir um pouco o papel do produtor, né? Vai ser o que fala e não escuta o outro, né? Ele
é por uma questão de hierarquia, né? Ele começa a entender que o cara é só um vendedor de seguros, e ele começa a fazer todo um discurso de como ele quer contar histórias do homem comum, e do homem comum, e do homem comum. O cara fala umas 3 vezes que ele tem histórias para contar, e o Barton Fink está só interessado no próprio discurso, né? Muda, né? Não é que um personagem que é apresentado como que mal fala, ele tem que ficar nesse tom o filme inteiro, né? Aqui tem outra característica interessante, que é pensar o som no roteiro. A gente vê aquela cena... bom, teve aquela primeira da entrada dele no hotel. Antes tem um próloguinho que é ele em Nova York, né? Mas tem essa chegada dele em Los Angeles, essa entrada no hotel, esse pi que é eterno, né? Que já dá o tom, assim, né? Já dá... e se fosse só escrito Barton Fink toca campainha, você vai fazer um plano de alguns segundos da campainha. Você não vai dar esse tempo para ela e para outro personagem interagir com ele. E não é só porque, ai, que divertido fazer isso com a campainha. Eu estou, a partir da informação sonora, estabelecendo qual é o tom, o gênero do meu relato, né? Eu tô ali já dando as primeiras pistas, que não estão no prólogo, de que esse não é um relato realista, né? A partir de elementos sonoros. Então tem esse momento que tem esse diálogo, depois tem essa cena muito, muito falada da produtora, né, ali na produtora. Depois tem um tempo tem uma cena que é a do mosquito, que não tem diálogo, não tem ninguém falando, né? Eu pus uma parte bem falada do filme, mas é um filme que tem pouco diálogo em comparação ao que costuma ter os filmes, pouca música e muita composição da trilha sonora, de ruídos e efeitos e enfim, muito que está sugerido do roteiro, porque o roteiro dá espaço para isso, né? Então, quando a gente pensa, estou falando em geral, né? Mas quando a gente tem cenas em que está muito carregado de diálogo, é interessante, não é uma fórmula, mas é interessante pensar que a gente está compondo um todo e que é bom ter momentos em que outros sons possam prevalecer. Que mais? A gente tem... na escrita desse roteiro eles usam muito onomatopeias também, a claque, claque, claque da máquina de escrever. Eles separam com hífens a palavra que ele está escrevendo ali no papel. Eles colocam um primeiríssimo plano, toda essa informação técnica também. Diga. Eu tenho justamente... Está gravando, fala no microfone. Precisa do microfone? É porque está gravando, senão não vão ouvir a pergunta. Eu falei que eu ia me enganar, né? Eu queria justamente perguntar se nesse roteiro eles descreviam bastante os ruídos, porque os ruídos, pelo menos do hotel, enfatizam ainda mais que aquele hotel é muito antigo, e não só antigo, ele é velho, ele não é bem cuidado. Isso fica nítido, por exemplo, no barulho da cama, no elevador enferrujado. E aí você falou que ele é muito técnico, né? E sempre quando me falam que um roteiro é muito técnico e eu vou ler, é justamente voltado para a imagem do roteirista, descrever o plano, mas nunca eu vi um roteiro que descrevesse realmente o som como parte técnica. E eu tendo a estudar muito a questão de ruídos, tanto em filme quanto em audioséries, podcast, a importância desses ruídos. E eu queria saber se desse roteiro eles chegavam a descrever, por exemplo, como que seriam esses ruídos ou algo do tipo. Descreve muito os ruídos, mas não como eles vão ser gravados, não entra no que microfone vão usar, não entra nesse nível de técnica. Mas tem uma coisa interessante, acho que eu vou até ler aqui, que eles falam... Eu vou falar o que eu lembro, depois porque tem, por exemplo, esse momento... Em vários momentos ele vai recorrentemente olhar para esse quadro com essa mulher na praia, que é um ponto de escape dele ali naquele quarto de hotel, né? No roteiro está descrito que tem um barulho de gaivotas, ruído de gaivotas, sempre que ele olha para esse quadro. Esse pi que também tem nesse momento foi acrescentado depois, né? Então alguns dos ruídos já estão sugeridos, outros não. Eu achei um texto em que eles contam do processo, né? Que eles imaginaram essa obra mais conduzida pelo som do que pela música. E o roteiro tem várias cenas
com pouco ou nenhum diálogo, uma preponderância dos efeitos sonoros, que tem impacto direto no enredo, né? Por exemplo, a risada, choro, tem 1000 adjetivos. É uma risada que parece um choro, mas que também poderia ser um lamento, assim, tudo, né? Um monte de adjetivos, mas para além de caracterizar o som, ajuda a dar o tempo em que o Barton Fink vai ficar prestando atenção naquele som. E a gente, é muito lindo, porque a gente imagina o personagem primeiro pelas características sonoras dele, e isso ajuda a gente também, né, pensando em recurso dramático, ajuda a gente a empatizar com o personagem do Barton, né, a gente tá, não existe ponto de, não dá para fazer uma analogia direta de pontos de vista com ponto de audição, mas a gente está, né, pensando, a gente só usa termos de imagem, né, quando a gente fala ponto de vista, já é isso, e a gente sabe que não é só o que está vendo, né? Mas a gente fica grudado e é importante para esse relato que a gente esteja na cabeça dele, porque a gente literalmente, não sei quem viu o filme, a gente vai entrar na imaginação e vai misturar, a gente não vai saber o que é verdade e o que é a imaginação desse escritor, né? Então a gente fica com ele, a gente percebe o outro personagem e dá esse tempo, né? Descreve tanto que possibilita que seja gravado, filmado dessa forma, essa parede, porque a gente sabe que ele vai acompanhar com o som dos passos do cara que vai chegar na porta. Se isso não é pensado desde o roteiro, não dá para inventar em pós-produção, é impossível, né? Então, são esses tipos de elementos que eu chamo de argumentais dentro de cada cena para que o roteiro contenha... Mas voltando, né? Eles fizeram uma leitura também, várias leituras, e trabalharam muito com o designer, projetista de som desse filme no roteiro. Uma etapa importante do trabalho deles, do processo deles, trabalhar assim, né? Chamar e conversar sobre o som na etapa de roteiro, né? E esse é um dos casos. Então, o personagem que se apresenta pelo som antes de se apresentar como imagem, o ritmo de como o personagem fala já pode estar sugerido no roteiro, já pode estar pensado em função dos contrapontos e contrastes que eu quero criar. E os silêncios também, né? Quando a gente pode construir um silêncio descrevendo o espaço, né? E depois esse silêncio é enriquecido nas outras etapas, ou tem vários roteiros que eu li e às vezes eu uso isso, que escrevem silêncio, né? Tem uma outra coisa técnica, um aspecto técnico da escrita de roteiro que eu acho, sei lá, a gente não tem tantas polêmicas assim, mas muitas vezes ensinam a gente a escrever o som em caixa alta, né? E é quase um padrão assim da escrita de roteiro, que nos roteiros que eu analisei, alguns escrevem em caixa alta, outros não, mas quanto mais eu leio o roteiro que tem o som em caixa alta, eu fico com eu particularmente prefiro não escrever o som em caixa alta, porque primeiro que a caixa alta a gente já associa a algo que vai soar alto, né, gritado, e também porque parece que só aquele som é importante e os outros não, né? Então, mas isso é totalmente uma escolha de quem está escrevendo, e depende do processo. Se você está escrevendo para algo mais de escala, né, que vai ser feito rápido, que vai uma série, uma novela, e que precisa, né, que esse roteiro é uma ferramenta de comunicação que vai passar por muita gente rápido e precisa, então é mais garantido se botar aquele som em caixa alta. Então depende do caso, né? Mas voltando para aquele momento em que ele está ouvindo o vizinho, eles descrevem muito, adjetivam muito, sem nenhum problema, os sons. A gente fica com o Barton Fink, e assim como ele, e isso vale para o som em geral, a gente pode evitar uma imagem fechando os olhos, né? Mas a gente não tem como fechar os ouvidos, né? Então, por isso que o som é tão potente, né? É tão importante. Não existe uma analogia, e a relação sujeito-objeto também é diferente quando a gente está pensando
o sujeito que vê e o objeto que é visto, né? O som ele penetra pela pele, o som ele é inevitável, né? Claro, se a gente for falar fisicamente, tem recursos, mas é outra. Ele chega na gente de outra forma, e só da gente ser um roteirista que pode reconhecer essa potência do som, e às vezes não é só para... Às vezes tem filmes de guerra, né, que tem uma bomba que a gente ouve até embaixo do cinema, assim, e o personagem não reage, né? Não é só para esse tipo, mas é para gerar emoção mesmo. Quando eu tenho mais tempo, eu uso também um filme que chama Café com Canela, que é um filme baiano. E nele tem um exemplo tão bonito sobre como um som simples de uma cena pode tocar a emoção de um espectador, né? No caso de uma espectadora, tem um relato de uma escritora, eu vou ler porque aí é super bonito, se eu for parafrasear vai ficar feio. A Elisa Lucinda, ela assistiu o Café com Canela e depois ela deu uma entrevista, e um dia eu li e eu falei, vou guardar isso porque fala muito sobre como o som pode ir muito além da imagem. Não estou querendo criar uma rixa entre som e imagem, mas como a gente nunca presta atenção no som, que ela falou assim, atravessou meu peito porque eu nunca tinha visto o som do cabelo crespo sendo penteado em uma obra artística brasileira oficial exposta ao grande mercado. Eu chorei. O barulho daquele pente, eu estou falando de uma cena em que a personagem penteia o cabelo. Não é nenhuma explosão, não é nada demais, é uma personagem penteando o cabelo. O barulho daquele pente, naquele cabelo crespo, é o som da minha intimidade, da intimidade feminina negra. O som da nossa beleza, peculiar. Arma-se o cabelo assim, molda-se. Não sei quantos quilômetros de cabelos lisos eu já vi nas telas, nas mãos das escravas, só penteando sinhás até chegar esse dia do Café com Canela. Uma personagem penteando o próprio cabelo e, se você for olhar no roteiro, existe uma descrição desse momento que não é fulana penteia o cabelo. Ela pega o pente, só da gente descrever, a gente vai dar espaço. Tô falando, parece simples, mas não é. A gente vai escrever só... Se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente vai escrever fulana penteia o cabelo, e se quem estiver gravando não tiver nenhuma sensibilidade, vai passar batido e não vai dar o espaço para o som que vai ser um som que emociona, né? Que nem eu estava falando do amor também, né? O momento em que o senhor está desesperado porque a mulher dele está sem reação, uma senhora idosa que parou de responder as perguntas dele, ele vai correndo se vestir para chamar ajuda e tal, e deixou a torneira aberta da cozinha, né? Então, uma hora ele está em outro espaço e a torneira para de fazer barulho da água caindo. E aí a gente e ele, nós fazemos uma associação de que ela foi lá e fechou a torneira. A gente não vê ela indo lá e fechando a torneira, mas a gente associa uma ação que está off a uma personagem e a algo muito importante que aconteceu, que é que ela voltou à vida, né? Então, tem um exercício que eu faço às vezes com os meus alunos, que é de pensar um espaço ou ir num espaço e entender tudo que soa naquele espaço e fazer a provocação de como isso pode ser uma ferramenta dramática de uma cena, de uma situação. Tem um filme muito interessante que chama... É um curta que faz parte de um longa. Dá pra achar no YouTube, chama Música para um Apartamento e 6 Percussionistas, que é um filme alemão, acho. E são uns caras que eles são tipo uns terroristas, só que o que eles fazem é entrar na casa das pessoas e fazer música com todos os objetos que eles encontram. Você viu? Chama Sound of Noise, acho o filme inteiro. E aí, eu falo que eu ponho esse curta como estimulante para a gente lembrar que tudo soa, tudo, nossos corpos emitem sons para além da voz. A forma de alguém andar pode ser muito característica e pode causar uma reação em outro personagem. A gente reage aos sons, né? Ali o Barton Fink parou o que ele estava fazendo, foi interrompido, parou de escrever, porque
porque ele ouviu alguém chorando ou rindo no quarto ao lado. Ele reage ao som, ele faz uma pausa, ele para o que ele estava fazendo, ele pensa, ele vai até o telefone, né? Todas essas ações são estimuladas por um estímulo sonoro. Se a gente não pensa esse estímulo sonoro desde o roteiro e começa a botar um monte de som no filme na hora de editar e tal, fica estranho e fica, às vezes, sobra, né? Porque os personagens não estão interagindo exatamente com aqueles sons que podem emocionar ou que podem simplesmente gerar uma reação lógica em um personagem e não precisa ser algo dito, né? Pode ser algo ouvido e algo daquele espaço. Ou fazer o exercício de pensar dentro das nossas lembranças ou dentro do nosso dia a dia, quais são as situações que são conduzidas pelo som, né? Tentar lembrar algum momento em que o som foi importante na vida de vocês, né? Um exercício, uma vez eu fiz esse exercício e uma menina contou, eu era estudante ainda, fiz exercício junto com ela, não lembro o que eu contei, eu lembro do que ela contou, que era muito interessante, que ela, todo dia ela ia dormir, na hora de dormir, ela era criança, ela ia dormir, a cama dela ficava meio perto da janela, e naquela hora que ela estava meio quase pegando no sono, ela sempre ouvia uns passos na rua, uns passos que ela achou de salto alto, assim, né, desse tipo de passo. Todo dia, mais ou menos nessa hora que ela ia dormir, ela ficava meio imaginando quem seria que passaria ali aquela hora e tal. E aí ela dormia. Todo dia era assim, até que um dia ela ouviu esses passos, depois ela ouviu o barulho de um carro se aproximando, o carro parou, a porta do carro abriu, depois a porta do carro fechou, e ela nunca mais ouviu esses passos. Pode ser uma história de terror, ou pode ser uma história de alguém que finalmente conseguiu uma carona para voltar para casa e foi feliz para sempre, mas existe uma historinha sonora que está narrada independente da imagem, né? Ela tá, nós como roteiristas também podemos lembrar mais frequentemente que existe o fora de campo e que ele pode estar habitado por sons narrativos e argumentais, né? Só como exercício, eu acho que vale a pena a gente fazer isso de vez em quando, né? Pensar algo só contado a partir do som. E isso pode depois pode virar um curta, né? Isso que eu contei, mas também pode ser uma parte de uma cena, assim, no começo do Pântano. Não sei se vocês assistiram o Pântano da Lucrécia Martel. Toda a primeira sequência, ela acontece em 3 espaços. Um espaço à beira da piscina, onde estão as pessoas mais adultas, assim, mais velhas. O espaço de dentro da casa, que é meio um sítio, assim, que é onde estão as adolescentes, jovens. E o espaço do morro, onde estão as crianças, os mais novos, meio pré-adolescentes, crianças, né? O filme ele é sobre muitas coisas, mas ele é também sobre a relação entre as gerações, e isso já está nessa primeira sequência. E ao longo dessa sequência, o que relaciona um espaço com o outro é o som. Quebra um copo os espaços estão independentes, acontecendo as coisas dos adultos meio bêbados aqui, das adolescentes dramáticas aqui e dos meninos caçando no monte. Mas de repente tem um som, que é a queda de um copo, que unifica esses espaços e que faz com que eles se tornem uma coisa só, né? Um se relaciona com o outro. E ao mesmo tempo, ao longo da sequência, tem uma narração sonora do que está acontecendo no clima, no ambiente. E são coisas que soltas são só... Tá, os passarinhos cantam, depois tem trovão, depois começa uma garoa, depois começa uma chuva forte, que justamente na hora que mais precisam, que tem uma mulher acidentada que precisa ser levada para o hospital, onde a chuva está mais forte, mas é todo
menos no momento em que a chuva realmente, a gente vê que a chuva cai, tudo está fora de campo e contado pelo som, e é quase uma pequena trama assim, da natureza que está em função de ajudar na progressão dramática do que está acontecendo com os personagens daqueles espaços, né? Tanto a natureza quanto um disparo muito fora de campo, mas com uma cronologia quase clássica, né, de causa e consequência, enquanto o que está acontecendo que ajuda a unificar também o que está acontecendo nesses 3 espaços diferentes e que dá unidade para esse conjunto de cenas que é uma sequência, né? E está descrito desde o roteiro, né? Todos esses detalhes que não são detalhes da natureza estão escritos com palavras desde o roteiro. E aí, o que eu concluí, né, pensando no mestrado e pensando nessa análise de manuais de roteiros e dos próprios filmes, é que, pensando do meu lugar de roteirista, né, e como realmente escrever um som que tenha sentido pro relato, e onde ele pode chegar, eu acho que passa por ter um pouco mais de conhecimento sobre a potencialidade do som no audiovisual e pensar o som assim como a gente tem tanto estímulo para pensar a imagem. Pensar, porque a gente sempre faz isso, como eu contaria isso só com imagens? É um exercício que desde a primeira aula de roteiro falo pra gente fazer. Como eu poderia contar isso só com sons? Ou como eu poderia começar a contar isso a partir do som? Como eu poderia apresentar um personagem a partir dos seus sons? Como o som pode me ajudar a descrever o estado emocional de um personagem? Tem os sons clichês, né, que a gente também conhece. E se eles são os clichês, é porque eles funcionam, né? Esses sons extradiegéticos, né? Da música, ou efeitos sonoros que dão a ideia de suspense ou de emoção, ou que eu acho que é importante conhecer e saber como a gente quer lidar com isso, e também propor sons extradiegéticos no roteiro, né? A gente não precisa só escrever os sons do que está acontecendo dentro da cena, né? O roteiro do Barton Fink propõe um monte desses sons malucos que acontecem nesse corredor, que obviamente não é realista, né? Mas vários já estão sugeridos, descrevendo que quando o Barton Fink abre a porta do quarto dele, vem um som desse vento com vários adjetivos aqui, e obviamente a gente, quando lê o roteiro, não vai imaginar exatamente o que a gente ouviu aqui, mas a gente vai conseguir ter espaço para isso acontecer, né? Ler muitos roteiros sempre me ajuda muito a pensar em como eu quero escrever. E uma conclusão para além, assim, né, já que a gente tem que escrever os roteiros, já que isso é uma etapa da forma como a gente trabalha, aproveitar isso para também construir uma pauta sonora, lembrando que a trilha sonora, que para vocês, que acho que as pessoas que estão aqui são mais do som, e para vocês isso é óbvio, né? Mas que a trilha sonora não é só música, né? Que a trilha sonora é composta de todos os sons que um filme pode abarcar. E aí a gente vai, talvez, dar mais sugestões para que depois um casting também inclua como é a voz do meu personagem e não só como é a cara dele, né? O corpo do ator e da atriz. Mais do que descrever detalhes, sugerir o que pode depois virar outra coisa que a gente vai se surpreender até quando a gente assistir. E fazer o exercício de ver filmes sem som. Eu aprendi muito vendo os filmes pré-som no cinema. Filme mudo, filme silencioso, depende da classificação, mas porque eles, pelo fato deles não poderem ter som, eles criavam estratégias, né? O cinema nasceu muito experimental, né? Eles criavam estratégias para sugerir o som a partir da imagem e da montagem. Isso
também séries de estímulo para a gente na hora da gente resolver questões de imagem e de som dos nossos roteiros. Uma coisa que eu comecei a fazer também, que é muito interessante, e talvez seja mais louca, mas ver filme com audiodescrição. Pegar a audiodescrição e tentar fazer a sua própria audiodescrição, porque isso ajuda muito a gente entender. Tem umas que são muito loucas, você fala, nossa, que eles estão vendo que eu não vi, né? Tem um filme que é dos primeiros filmes que foram feitos, de 1906, que chama As Consequências do Feminismo, da Alice Guy Blaché. É um filme de 7 minutos, tem no YouTube. Uma vez eu não tinha programado que eu ia usar, eu peguei no YouTube sem querer e era uma audiodescrição, não era o filme só, normalmente põe com uma musiquinha, né? E aí tinha uma cena que era descrita de uma forma que era o contrário do que eu estava vendo. E aí foi aí que eu comecei a ficar meio obcecada com isso de entender o que é importante numa audiodescrição e tentar fazer esse exercício, porque isso ajuda a gente a entender o que é argumental e o que é só narrativo, ou narrativo, não só, e o que está nesse limbo, né, de interpretação. E para mim esse exercício ajuda muito a escrever os roteiros. E no mais, eu acho que é um momento de pensar se essa forma que a gente usa para escrever os roteiros, desde o advento do som, é a melhor forma para todos os roteiros que a gente faz, ou se ela também está direcionada a um tipo específico de cinema, né? Tem toda uma parte que tem a ver com a filosofia do som, e que eu falei umas coisinhas que que a Lucrécia Martel, ela fala, o som, em geral, ele pode ser só uma forma de melhorar a potencialidade audiovisual do relato que a gente está construindo. Para ela é um pouco mais do que isso. É uma forma de ir contra a linguagem mais hegemônica do mundo ditada pela imagem. Tem um filósofo francês também, só estou citando europeus e homens hoje, que horror. Fora a Lucrécia, né? Mas Café com Canela, que é da Glenda, enfim, não estou tão mal. Mas tipo, quando eu fico falando um filósofo francês, eu me acho super pedante. Mas tem o Pascal Quignard, Quignard escreve, as coisas que ele fala fazem consonância, tem a ver com o que a Lucrécia Martel fala, só que ele está falando da música, ele faz provocações muito interessantes sobre os sentidos e como a gente se relaciona com o som e como o som passa... a relação sujeito-objeto não é a mesma, né? Quando a gente está falando de som, e que o ouvido e o sentido da audição vem antes até do olfato, e como o som é importante na construção humana. E também sugeriria experimentos mais radicais, assim. O Walter Hutchmann que é alemão, tem um filme que é só feito que é um filme mesmo, e tem, assim, festivais de cinema que são de filmes, não são telenovelas telenovelas não, radionovelas, são filmes, mas a tela não aparece nada, e o que tem é uma composição sonora, né? O do Walter Hutchmann, eu não lembro como chama, mas é algo que acontece num centro comercial, e tem toda uma história com algum diálogo e muita composição sonora, e ele defendeu que aquilo ele fez Berlim, Sinfonia de uma Metrópole, ele foi um cineasta importante. Ele defendia que aquilo era um filme, e então ver essas experiências mais radicais, é ótimo, né? Experienciar essas experiências mais radicais em que o som é protagônico, eu acho que também é estimulante pra gente na hora de sentar e escrever, não ir direto para a imagem, que é o que é natural, né? Que é o que como está organizada a nossa sociedade, e o som
vai soar, né? Assim, independente, a gente pode não escrever nada sobre o som no nosso roteiro, mas o filme vai ter som. Então, já que vai ter som, por que a gente não aproveita um pouco mais? Às vezes, a questão é só essa, assim, é olhar... Às vezes, na hora de escrever, se a gente for ficar pensando em muita coisa, a gente não escreve, né? Seja a técnica ou a regra que for, mas na hora de reler uma cena, a gente pode olhar e falar, será que eu tô desaproveitando, nem sei se essa palavra existe, mas eu tô aproveitando mal uma possibilidade sonora que ela tem? O que aconteceria se os personagens não falassem nessa cena? O que aconteceria se eu não se eu fechasse o olho nessa cena, né? Então, não tem nenhuma fórmula, né? Óbvio, só faltava, mas é tão simples quanto ouvir. E para mim, como roteirista, serviu muito ler um livro, eu até anotei aqui, da Virginia Flores, que chama O Cinema uma Arte Sonora, porque ele não é tão técnico, tão impossível como podem ser alguns livros sobre som para quem não é da área. Mas fora o Jerônimo, né, que eu citei no começo, tem um livro também do Samuel Larson Guerra, que é um mexicano, esqueci o nome, mas ele é um discípulo do Jerônimo Labrada, assim, que também tem essa abordagem sobre o som que quem não é da área agradece muito, assim, porque realmente às vezes parece que é áudio, visual e o roteiro está em qualquer outro lugar que não conversa muito, mas como o visual já está muito na nossa vida, né, e a gente consegue encontrar roteiristas que tenham pelo menos uma base sobre o que é uma composição de imagem, da pintura, da fotografia, de tudo isso que é a linguagem visual, eu acho que vale a pena a gente ir procurando estudar mesmo, né, as potencialidades do som. Se a gente for muito para a técnica, a gente vai ficar assustado, mas se a gente for para o lugar da análise e dessas leituras que colocam o som ou num lugar filosófico ou num lugar de recurso narrativo, ajuda muito a gente a abrir mais os ouvidos, para não falar abrir os olhos, para essas possibilidades. A minha dissertação está online no banco de teses da USP, quem quiser ir mais para achar mais bibliografias ou mais o ponto a ponto que eu analisei dos roteiros, uma parte mais aprofundada nisso, está lá no banco de teses da USP, tem nome de tese, Escrever o Som, : busca pelo espaço do sonoro em roteiros audiovisuais. Hoje em dia eu mudaria, porque é muito grande o título, mas o mundo acadêmico é assim, tem que ter 2 pontos e uma explicação. Mas eu tive muita dificuldade, justamente porque escrever o som, assim como escrever as imagens, é impossível, né? Então, eu não sei se tem alguma pergunta. Eu senti que eu fiquei só falando e agradeço a sua pergunta, mas não abri... Pergunta, comentário ou contradição. Pode falar. Olá, eu me chamo Reidson, eu trabalho com som. E você tocou num ponto que é bem interessante. Assustar. As pessoas se assustam com o som. Porque é técnico. Para onde nós formos, nós vamos encontrar técnica. E precisa se debruçar realmente para poder entender como funciona. E nem todos têm a disponibilidade para poder compreender. Mas é extremamente necessário que a gente comece uma discussão, tanto no roteiro, eu faço... penso som em roteiro, porque eu faço supervisão de som também. E a gente tem papos bem interessantes, né, com o diretor, com a equipe, e a gente consegue ter bons frutos a partir daí. Mas eu acho que se a gente entendesse que um som pode determinar um estado de espírito, pode induzir uma emoção, e você citou Eisenstein,
eu acho que é na forma, a gente tem uma mandala que eu uso bastante, que ela associa um tom musical a um elemento da natureza, a uma estação do ano, metal e várias coisinhas. É bem interessante porque a gente consegue, quando vai compor trilha principalmente, a gente consegue usar esses tons de acordo com a paleta de cor, porque o som também tem cor. Então a gente precisa começar a levar em conta as possibilidades que são infinitas, material fantástico que você colocou, e isso só faz melhorar o produto fílmico que nós vamos colocar no mercado. Isso só vai melhorar o dia a dia da gente, porque enquanto trabalhador de som nós somos bastante relegados dentro de todo o processo. Todo o processo, né? De todo o processo. No final não tem dinheiro e vocês querem ter que fazer milagre. Mas não hoje, quando eu fiz uma oficina aqui, eu falei com os colegas que estávamos fazendo uma troca. Eu não fico chateado, porque na verdade essas pessoas elas não compreendem o som e elas preferem ignorar. Então eu acho que as academias precisavam compreender isso, levar isso para uma pauta. Você falou que como foi que você falou sobre não ter o som. Quando você vai se debruçar com o roteiro, você vai estudar roteiro, você encontra imagem, mas não encontra som. Então a gente começar a pensar dessa forma. E esse evento eu gostaria de parabenizar a todos, todas e todes, porque é um evento extremamente importante para o cinema nacional. E a gente está aqui discutindo, pensar som. Então é uma palestra que eu fiz bastante questão de assistir e agradecer. Eu que agradeço muito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ali. Se apresenta, você que perguntou antes também não se apresentou. É tão pouca gente que é bom desconhecer, né? Eu sou Marcos, eu também trabalho com som, sou músico. Me desculpa eu não ter conseguido chegar no começo da sua palestra, eu queria ter visto, mas tive que resolver uma coisinha de som de um trabalho que ficou em São Paulo. E então, talvez eu fale alguma coisa que já foi dita aqui, não sei, talvez eu seja redundante, mas quando você agora falou, bem no seu finalzinho, né, a questão da técnica, que vamos dizer, acho que a palavra que você usou, ou o termo, foi algo como o som assusta, para quem não vamos dizer, para quem não tem a terminologia, que não tem a prática de mexer mão na massa direto naquilo, né? E eu acho engraçado. Sim, assusta, claro, porque o som ele é invisível, ele é fundamental para as nossas emoções, né? Por exemplo, quando você pensa em emoção, vamos dizer, dos elementos de cinema, o som talvez seja o mais emocional, ou aquele que mais deve comunicar alguma emoção, né? Talvez junto com a interpretação dos atores, por exemplo. Mas o som ele é invisível e ele tem também esse componente assim de como é que eu vou descrever um som. Então eu lembrei, por exemplo, daquela coisa que todo mundo que não é músico fala, eu gostaria tanto de tocar um instrumento, mas eu não entendo nada de música. E na verdade não tem que entender, né? Quer dizer, óbvio, você vai entender, você vai conseguir tocar o instrumento. Mas entender, a gente sempre pensa como um caminho, vamos dizer, racional, que você vai compreender e dominar aquela linguagem, né? E o som, ele é emocional. O som, ele trabalha com a emoção mesmo. No cinema ele tem muito essa coisa de entrar para trazer um sentimento. Em filme de terror, o som antecipa um medo, uma coisa que vai acontecer, né?
enquanto você estava falando aqui, eu lembrei de um filme que eu não lembrava há anos e anos e anos, que é, por exemplo, A Separação, que é um filme de 1994 com a Isabelle Huppert e com o Daniel Day. É um filme que só tem música em um momento, na última cena do filme. Já vou dar o spoiler, mas tem que ser. É um filme que o filme inteiro é um casal brigando, é a Isabelle e o Daniel brigando. É super angustiante. Não tem música em nenhum momento. É muito seco, né? É ríspido, vamos dizer assim. Aí na cena final eles finalmente se separam. O Daniel, o personagem do Daniel, sai de casa, pega um carro, um táxi, e aí entra a música. É o único momento que a emoção se permite transbordar, é o momento da conclusão do filme. O resto, tudo, a ausência de música, isso é interessante também para roteiro. Às vezes você retirar, né, ao invés de colocar, você vai com o econômico, retira. Né? A ausência de música, o filme inteiro confere ao invés de você poder pôr música para criar uma dramaticidade, né, a angústia dos personagens, não, é a secura total que acaba significando. Né? Então, enfim. Eu acho que pensar todos os sons como potencial música, né, pensando nesse efeito, é interessante também, né? Às vezes é o cabelo sendo penteado, às vezes é o som da chuva que é reiterado e colocado em contexto, vai ser o que emociona mais do que um violino. Né? Às vezes tem uns sons que parece que estão falando pra gente, se emociona, né? E eu acho que o dosar também e o deixar espaços. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi que eu preciso deixar espaços para que nas etapas seguintes a atuação, a mise-en-scène, o som se expressem, né? Porque se a gente faz tudo muito uma coisa em cima da outra, quando a gente está escrevendo, a gente está contando uma história, na maioria das vezes, mas a gente está propondo um ritmo, uma atmosfera, tudo isso. Se a gente pensar no som, a gente consegue propor mais, né? Mesmo que depois, óbvio que vai soar, o som é muito mais potente do que as palavras, né, nesse caso. Ele complementa. Eu acho que você falou sobre contar a história, né? E acho que escrever, a linguagem escrita, roteiro também, é contar. E o cinema é mostrar, né? Quer dizer, você está contando uma história, mas você está mostrando uma história. É sutil, mas nem tanto. Não, o Pasolini falava, não é nem outra... É outra língua, é uma tradução que acontece entre as palavras e a imagem e som. Você queria falar? Tudo bem? Meu nome é Ana Carolina. Eu estudei cinema no século passado, né? E a prova de aptidão, que a gente tinha que fazer uma prova de aptidão para entrar, para ser aceito na academia. O que me marcou e que me fez lembrar foi que deixaram a gente numa sala e colocaram o som para a gente escutar, e o exercício era descreva, faça uma narrativa através do som. E o som foi a sirene, a porta de ferro se abrindo e os passos, que obviamente a gente tinha estudado, né, de se preparado. Eu escrevi ali que era a cena da fábrica, uma das primeiras registros cinematográficos que teve, que é a saída da fábrica de tecidos, que eram as mulheres. Mas e foi um exercício que o professor, o Edu Santos Mendes, né, que fez o som, ele sonorizou, mas não contou para ninguém, e que foi um exercício muito interessante, justamente porque a gente chegou lá pensando muito em imagem, eles fizeram a cabeça da gente dar um nó, né? Eu achei isso muito interessante, esse exercício. É o que a gente tem que fazer constantemente.
Eu também estudei no século passado, eu usei Nagra para gravar som, eu sei gravar som com a Nagra. Eu queria fazer uma pontuação que... Eu ia falar, mas... Eu queria fazer uma pontuação que é o seguinte: o som ou a imagem é bidimensional, o som é tridimensional. E olha que fato curioso, eu ia falar sobre memória afetiva, mas eu nem precisei, porque quando você fez o teste de aptidão, já deve ter um tempo, mas você lembra exatamente porque quando a gente está no ventre materno, a única coisa que a gente faz é escutar sons. Então, nosso primeiro impulso, nossas primeiras memórias afetivas são sonoras. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Não, tá tudo certo. Eu entro. Meu nome é Rafaela, né? Estou aqui fotografando o BIS. Obrigada pela sua palestra. E eu também sou atriz e sou musicista. E você vê, muitas das suas falas me lembrou de um curta-metragem goiano que eu fiz como atriz protagonista, e eu levei um susto quando eu peguei o roteiro, porque tinha uma fala o filme todo, né? E eram só 2 personagens, e para mim foi, como atriz, nessa perspectiva da atuação, né? De como a atriz recebeu um roteiro assim tão sem falas, né? Onde o som ali ele protagoniza muito mais, né? Do que as falas, né? Do que o texto em si. E me trouxe, assim, uma perspectiva muito interessante da atuação, sabe? Porque eu, como atriz, eu pensava assim, nossa, como é que eu não vou trabalhar o timbre da voz? E além de ter uma fala só, era uma fala que era numa outra língua, numa língua criada pelo diretor, e teria vários efeitos, né? Porque era um filme de suspense, né? Então não vou dar spoiler aqui para vocês procurem depois. Chamar Arapucas, do Danilo Kamenak. E foi muito interessante isso, né? De eu poder trabalhar elementos não verbais e sonoros também na minha atuação, né? Então, assim, me trouxe uma outra perspectiva, né, da atuação, e de pensar os sons que a atuação pode ter para além do verbal, né, e também de ver essa construção desse filme, dessa história sendo contada a partir dos elementos sonoros, né, muita coisa que trazia susto juntamente com a atuação, né, essa interlocução que é muito interessante. Então, a sua fala me trouxe muito desses momentos, assim. Bom, deixa eu me apresentar dessa vez. Meu nome é Micaela, eu trabalho com som no cinema aqui em Goiânia, com captação, designer de som também. E eu estou fazendo mestrado, mais voltado para podcast, área da comunicação. E eu estava pensando toda a sua fala, como você cita que nos roteiros que eles citam mais o som, trabalham mais o som, sempre há um trabalho com o técnico também, o diretor de som, já no roteiro. Não sempre, mas é comum. Pois é, e uma coisa que eu vejo muito aqui em Goiânia é justamente esse afastamento dos profissionais de som na parte de realmente sentar com o diretor antes de filmar e planejar o som daquele filme. Eu sinto que às vezes nós somos os últimos a receber o roteiro. E assim, eu não sei se é só em Goiânia, Não. E eu acho que é um problema tão grande que às vezes eu chego num set e eu descubro que o fotógrafo resolveu fazer um plano sequência absurdo. Eu assim, gente, eu não estou preparada para isso nesse momento. Então eu sinto que há esse distanciamento pela parte profissional mesmo, da equipe, com a parte do som. E por isso que a gente sempre fala que a gente está sempre na margem às vezes, não é tão valorizado. E a gente é sempre pego de surpresa. Eu acho que trazer esses elementos sonoros já desde o roteiro pode ser uma aproximação também com esses profissionais do som, que a gente se sente tão distanciado às vezes. Então... Tá na hora da gente repensar a forma como a gente trabalha para fazer filme, né, em geral. Pois é.
Não. Outra palestra, mas que não seria eu. É um desabafo. É importante. Tem um... Acho que você comentou alguma coisa a respeito disso, de tirar sons, né? E você colocou essa questão assim de ter espaço, mas também de colocar ali quais são aqueles sons. Eu acho que quando você coloca o som no roteiro, você acaba tirando sons. Porque quando vai sem som, o pessoal acaba colocando muito som. E muito som numa cena, em geral, ela, tipo assim, é muita coisa, muita informação que fica meio perdido, né? Então naquele trecho ali que você mostrou, você vê que tem muito silêncio. Os poucos sons que aparecem, eles contam muito. E até tem o contraponto, você colocou que tem o contraponto do som e tal, tem no peso do andar de quando o cara chega, o Barton, e o peso do outro, né? E o início dele andando não tem nem som dos passos dele. Exatamente. E não ter os sons dos passos dele já me colocou na hora, assim, tipo, eu já tinha visto o filme e nunca tinha pensado nisso, mas já me colocou na hora em relação com o Jacques Tati. O Jacques Tati fazia muito isso nas cenas, assim, ele tirava todos os sons e colocava só o som para onde ele queria direcionar o seu olhar. Então enfim, é outra coisa, não, o som toma uma... E aí eu não sei, aí a minha questão assim, curiosidade, na sua pesquisa, por acaso você viu os irmãos Coen se referir ao Tati em algum momento, assim, tal, porque o Tati faz muito isso, né? Não, mas eu pesquisei especificamente esse filme, né, e o processo de criação dele. Olhei outros roteiros deles e eles foram lá na Escola de Cinema de Cuba e deixaram os roteiros originais e tal. É muito fetiche de roteirista, né, mas é lindo ler os roteiros mesmo, né, porque às vezes publicam uns roteiros que são uma... É o contrário, né, uma descrição, exato, do filme já editado, então é mais uma razão que acabam focando mais no diálogo e tal. Então o que mais fica evidente é isso de usar muita descrição técnica, e eles escrevem muito silêncio, a palavra silêncio, e às vezes é só isso que precisa, ou às vezes é descrever a imagem, o espaço, né, um quarto vou inventar agora, vai ser ruim, mas com uma janela que dá para a praia e a cortina balança cada vez que venta. Eu não falei nenhum som aqui, mas eu acho que se eu descrevo a imagem com um tempo e um ritmo, eu estou abrindo espaço para que o som possa acontecer, e todos os sons é impossível. Uma vez uns amigos fizeram um exercício com uma ceninha de sonorizar tudo, absolutamente tudo o que estava... É impossível, né? E é insuportável, né? A gente busca um som realista, às vezes quase hiperrealista, mas tem um limite muito pequeno para tudo que a gente consegue ouvir, né? Sei lá. É sempre uma escolha, é sempre um ponto de vista com relação a determinado recorte que vai fazer a gente tomar a decisão sobre o som. Só que se a gente não sabe o que a gente realmente quer contar, ou às vezes a gente não quer contar, o que a gente quer expressar, ou o que é argumental, a gente não vai saber que som escolher, né? Então passa por muitos... e do mesmo jeito que nós roteiristas temos que estudar as potencialidades do som sem se assustar com a técnica, é super lindo quando você pode conversar com uma pessoa que faz som e que tem uma noção de dramaturgia, né? Eu acho que a gente está muito compartimentado e poderia fluir mais esse tem que mudar tudo, mas assim, a forma de trabalhar, ela acaba levando a gente para muita compartimentação, e isso faz na pós-produção para mim sei o que é. Eu largo esse pra você.